Bom dia, pessoal. Olha só, depois de iniciar todas as lives atrasado, um dia, a última live dessa sequência, a gente começou mais cedo, um minuto mais cedo. Bom dia, gente. E aí, tudo dominado? Vocês me veem e me escutam bem? Eu decidi fazer as lives, tanto a de ontem como a de hoje, a de ontem sobre provas e a de hoje agora sobre materiais, em horários diferentes que a gente vem fazendo, né? A gente vem fazendo às 6 horas da manhã e às 8h23 da noite. A gente fez ontem às 9h23 e hoje... Alexa, pare! E hoje às 7 horas. Pra quê? Às vezes tem o horário de vocês é diferente, a gente consegue chegar em mais gente. Tudo bem? Show de bola? Hoje a gente vai falar sobre material de estudo, galera. Não somente sobre o nosso, tá bem? Não somente sobre o nosso. Eu quero que vocês entendam a importância de um bom material de estudo e que características, que aspectos eles devem ter. Por exemplo, tem um tipo de material que vai ser melhor do que o nosso, do que o meu e que a Natália do Manual Caseiro está fazendo, tá? Mas é importante que vocês entendam como, mais do que o tipo de material, como esse material deve ser aplicado no seu estudo. A forma como ele é aplicado vai passar a ser mais importante do que o conteúdo, tá? É um material excelente, o mais maravilhoso do mundo, se ele for aplicado de forma equivocada, com timings errados, ele vai servir menos do que um material nem tão bom, mas aplicado de maneira correta. Tudo bem? Show de bola. Vamos chamar a Natália, que temos convidados hoje. Ai. Tudo certinho aí, né? Acho que vai. Opa! Bom dia! Tudo, tudo bem? E aí, tá me escutando bem? Sim, tô ouvindo. Seu pessoal. Pronto. E aí, não, acho que a galera tá também. Gente, confirmem aí, porque a internet sempre é uma luta aqui e pelo que eu vi, pelo Brasil inteiro também. Natália fala de Natal, né? Ou é João De Pessoa? Natal. O que é que tu tem de João Pessoa? Tu disse que vai de vez em quando lá? Vai e volta, eu vou para João Pessoa. E quando a gente estava ali nas tratativas para fechar parceria, eu estava realmente por lá. Ah, E o do nosso suporte, por coincidência, é 83, porque isso. o meu secretário virtual ele é de Campina Grande. Então acaba achando. Mas eu Entendi. adoro João. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou desativar os comentários agora, porque aí não fica um monte de... o pessoal passando É porque fica entrando e fica no teu rosto. Deixa eu desativar aqui, depois eu ativo de novo para vocês perguntarem, tá bem? Pronto, agora sim, bem melhor. Vamos lá, Natália, como eu sempre faço com convidados, né? Queria que tu se apresentasse para o pessoal aí. Depois, como você é uma que tem até mais seguidores que eu, vou me apresentar para o pessoal. Mas primeiro as damas, por favor. Tá. Bom dia, pessoal. Eu sou Natália, sou idealizadora do Manual Caseiro. E quem segue a página sabe que eu não sou muito de aparecer, né? E quando o Adalberto fez o convite, eu fiz, será mais um desafio, além da própria proposta de passar a integrar um projeto tão grande quanto o do Adalberto. O nosso material, alguns, obviamente, não conhecem ainda, mas nós estamos no mercado há 6 anos. Então, há 6 anos atrás, nós começamos a vender o manual caseiro e de lá para cá expandindo, fechando parcerias e realmente tendo uma aceitação muito boa do público, né? E a cada ano que se passa, essa premissa ela é confirmada pela permanência no mercado. A gente sabe que tem muitas pessoas que começam, às vezes, a fazer um resumo, a vender, e por ser novidades, os concursados se empolgam, compram, mas que não tem realmente uma durabilidade, porque um bom material, ele exige muito de quem produz. É muito fácil, eu diria assim, alguns parceiros até, às vezes, querem elaborar o próprio material. E por que não fazem? Porque elaborar, você pode até ali gastar um ano elaborando, mas tem a questão da atualização.
Então, nós temos várias disciplinas. Então, como manter o material atualizado, que hoje é a principal preocupação do candidato, né? E não prejudicar no seu processo de aprendizagem. Então, após 6 anos, né, no mercado, hoje a gente tem uma aceitação imensa. Nos últimos 2 anos, nós batemos o número de 7 mil alunos. Quando eu fui fazer agora a migração do site, eu precisei, né, fazer todo o levantamento. E aí, eu confesso que eu não sou de analisar muitos números, mas quando eu falei assim, meu Deus, 7 mil pessoas no Brasil agora adotando o nosso material. E isso é muito gratificante, né? Principalmente pela aceitação e pelos resultados que ele tem gerado. Eu recebo sempre uma pergunta muito frequente, acho que é a dúvida também do público de vocês, sobre a autossuficiência, né? Hoje em dia, a gente tem muitos materiais no mercado e a preocupação do candidato é, mas será que é suficiente? E às vezes ele troca suficiência com tamanho, né? Então, será que é suficiente? Muitas vezes o candidato está ali pensando que é suficiente é um material muito grande. Mas é o que a Adalberto fala. Qual o seu propósito? Qual o seu objetivo? É passar no concurso. Você tem que pegar um material que tem as informações ali que realmente vai fazer você acertar. E essa é o modelo, né? A metodologia do nosso material. A gente já coloca os conceitos doutrinários, a jurisprudência, que também vai e volta. Eu recebo muito essa pergunta, dizendo assim, eu comprei o material, mas como é que eu vou estudar a jurisprudência, né? Porque a minha prova é do CESP, porque cai muita jurisprudência e a supervalorização da jurisprudência, como se precisasse ele parar exatamente para dizer assim, não, agora eu vou ver jurisprudência. Não, no nosso material você não vai ter essa preocupação. Vamos por partes, calma, tá entregando tudo logo no começo, Natália, calma, vamos lá. Gente, tem uma coisa legal, assim, antes de mais nada, me apresentando o pessoal da Natália, eu sou Adalberto, sou procurador da República hoje, tenho o método ADN há algum tempo já e a gente nunca tinha tido material. Então, sempre foi uma preocupação muito grande que eu tinha com outras coisas além do material, porque para mim material tem números bons no mercado e continua tendo. Não é porque a gente está fazendo o nosso agora que vai deixar de ter outros bons no mercado. Mas, como eu frisei antes aqui para o pessoal, a minha preocupação é bem mais com a forma como a gente deve utilizar o material. Claro que tem que pegar um bom material como base, mas a forma como a gente vai utilizar o material de modo a evitar coisas como aquela frase que a gente já viu muito. O excesso de informação gera desinformação. E não é desinformação no sentido que ficou usado ultimamente, né, de fake news. É desinformação no sentido de você estar sendo submetido a muito conteúdo, mas está fixando muito pouca coisa e no momento mais importante que é a prova, você não está lembrando. A Natália falou um lance aí de material há muito tempo no mercado. Tem um livro do Nassim Taleb, que eu gosto muito, que se chama Antifrágil. Eu gosto muito do autor como um todo, mas o Antifrágil, e ele é muito aplicável a isso, que ele diz assim, olha, você tem que buscar sempre coisas antifrágeis. E ele, além de, assim, tem inúmeras características, eu não vou falar todas aqui, mas uma delas é que eles com o tempo, eles vão ficando mais fortes. A maioria das coisas, com o tempo, vai se desgastando. As coisas antifrágeis, com o tempo, elas vão ficando mais fortes. Então, por exemplo, o vinho. O vinho, ele já exige, ou seja, as pessoas já bebem vinho há mais de 5 mil anos. Se supõe, por esse conceito dele, que se a gente pegar agora e ver, sabe que o vinho é forte, já é forte há muito tempo, ele ainda vai durar por mais 5 mil anos. Então, isso se aplica a qualquer coisa. Por que a música clássica segue até hoje? Porque ela é antifrágil. A música clássica é 1500, 1400 e pouco. Ela já durou mais de 6 anos. E ela tende a durar mais 600 ainda. Por quê? Mais 600 anos, né? 1400, 1300, 1400 e pouco. Por quê? Porque ela durou todo esse tempo forte. Por que uma música dessas que a gente escutou hoje, TikTok, dura tão pouco tempo? Provavelmente a qualidade dela não é boa. Então, se ela sumiu, ou se ela está começando a sumir, tendo há 2, 3 meses, com mais 3 meses ela já vai ter desaparecido. Então, se o da material da Natália aí já dura 6 anos, no mínimo a gente pode supor que ele vai durar mais 6 e vai crescendo, porque vai sendo eliminado do mercado que não presta. Por isso que eu digo que você pode pegar qualquer material que já está há mais tempo no mercado. Esse material ele vai ser bom. Se ele não fosse bom, ele não se mantinha. Porém, ele precisa de características. E aí é o primeiro tema que eu acho que é interessante a gente começar, Natália. Eu sempre defendo o
3C, né? Característica para materiais. Ele tem que ser curto, tá? Curto por quê? Porque o material longo não é que ele seja ruim. Porém, como você quer estar se propondo um estudo para passar em algo, ou seja, é um estudo mais objetivo, não é um estudo para você ser doutor em algo, que seria aplicável um manual, até não é nem manual, aqueles cursos, né, que a gente vê na faculdade e tal. Não, você está se propondo para passar em algo que você precisa lembrar de muita coisa em um curto espaço de tempo que é ali na prova. Então, o material curto ele vai te ajudar mais nisso. Mas já a gente fala mais sobre. Compatível com o seu estudo, que também a gente vai falar sobre, né? A Natália ela começou muito com carreiras policiais e o pessoal, quando a gente lançou a parceria, o pessoal me perguntava, mas você tem muito aluno de magistratura MP, será que vai ser compatível? Já a gente vai falar sobre. E confortável. Confortável, a Natália falou de atualização, tem muita gente que quer o material mais atualizado possível e realmente interessante, mas eu gosto sempre de frisar que às vezes se você tem um excelente material que não é tão atualizado, fique com ele. Por quê? Porque o material ele vai substituir muito a doutrina. E a doutrina ela não é tão atualizada ao longo do tempo. A doutrina, por exemplo, de atos administrativos, ela não mudou de 30 anos para cá. Se você pegar um livro, o livro do... Como é que é, doutor? Esqueci. O livro de administrativo, aquele que é um escritor secundário. Eli Lopes Meireles, que é da faculdade. Eu pegar o livro da Eli Lopes Meireles, eu acho que ele era da época da Constituição de 88. Se você pegar o livro dele, a teoria lá de atos administrativos, vai ser quase a mesma que tem agora. Ou pelo menos quase a mesma que cai em prova. Porque tem um pessoal que gosta de inventar as classificações novas, né, os doutrinadores, sendo que não são as que caem em prova. Tá? Então, essas três características, curto, compatível e confortável. Vamos nos debruçar sobre elas. Quando você está fazendo material, Natália, me diz, fala aqui um pouquinho, até eu tenho essa curiosidade, tá? Porque eu nunca produzi o material em si. Mas não precisa falar o segredo do material ser bom, tá? Não precisa, que aí vai entregar para a concorrência. Como é que você trabalha assim na produção? Como é que você orienta? Eu sei que você tem uma equipe, né? Não dá para fazer tudo, até porque ele cresceu muito. Como é que você faz assim o seu material? A ideia é realmente de... Primeiro, assim, eu falo que tem muitos materiais que têm a proposta exatamente como a nossa, né? E a nossa se destacou muito. Então, a minha primeira preocupação foi a própria linguagem, né? Eu acho que quem já teve acesso ao material consegue ver que o material ele tem um formato um pouco de parece que está conversando com o candidato, né? Então, por exemplo, perguntas mais complexas a gente transformou no formato de perguntas orais. Então, sempre quando eu repasso também para a minha equipe, eu digo, gente, a gente tem um padrão de elaboração e a gente tem que seguir isso. A gente não é simplesmente pegar conceitos extraídos dos livros e jogar. Eu vejo que tem muito material que são conceitos pontuais. Ele joga o primeiro conceito, joga o segundo, joga o terceiro, né? Então, primeiro a gente extrai conceitos de forma mais didática, seja da doutrina, seja às vezes ali assistindo uma videoaula. Para quê? Às vezes assiste a videoaula apenas como parâmetro de saber o que é mais relevante, né? A videoaula dá essa base para quando a gente vai elaborar o material. Então, tipo assim, essas classificações são mais importantes em ato administrativo. A questão da diferença de ato composto e ato complexo, né? Que as bancas sempre... Então, como saber que isso é mais importante? Tanto através da videoaula, quanto através das questões. Então, também, a gente faz muito. A gente analisa, às vezes, as primeiras questões, né? Faz, tipo assim, a gente vai fazer agora o material de extinção do contrato de trabalho. E outro assunto. Qual deles tem mais questões? Então, esse é um feeling para a gente, o grau de importância do conteúdo. Né? E, além disso, também, como o candidato, ele não vai ter esse feeling. Tipo assim, vamos saber que esse primeiro conceito da doutrina é mais importante que o segundo, né? Apesar do material ter essa característica de ser curto, na existência dele tem outros que é mais relevante, que vai cair mais, e tem outros que é menos. Então, a gente passou a incorporar como já caiu em concurso, que é o que? Você tem uma questãozinha ali de concurso e mostrar que aquele tema, logo abaixo, já caiu. Isso faz o quê? Faz o aluno despertar a atenção dele, poxa, isso aqui já caiu. Eu não posso fazer uma leitura assim tão... deixar de lado. Ele passa os olhos e ele já sabe que aquilo ali é um assunto que merece um pouco mais, porque já caiu. Entendeu? Então, a ideia... Uma coisa... Pode falar.
A ideia é realmente elaborar um material pensado no candidato, né? Eu vejo que hoje em dia, às vezes, alguns cursos, eles querem passar a elaborar material e eles têm um pouco de que é só jogar informação. Não é assim. Eu digo que o manual caseiro tem a característica de ser uma carta do concurseiro ao concurseiro. É como se fosse alguém que realmente as necessidades, né, de ter um material que foi elaborado nesse aspecto. Então, por isso que eu acredito que é muito bem aceito pelo público, porque ele tem uma didática muito boa no sentido de conversar ali com o candidato e de trazer realmente. Quantas vezes a gente já estou estudando isso aqui, crime progressivo, progressão criminosa, mas é um assuntozinho assim, chato. Você pensa, às vezes, se você for pelo seu senso natural, pô, será que realmente eu preciso disso? Aí quando você olha abaixo, tem lá, questão 2022, trocando os conceitos. Você faz, pô, é difícil, mas já caiu. Então eu vou me esforçar aqui um pouquinho para tentar entender. Bacana. Quando eu estava procurando, né, quando a gente definiu para procurar um parceiro, eu já vi, na verdade, eu já tinha conversado contigo, né? Quando eu fui ver a conversa no Instagram, eu já tinha, porque já não que fosse uma preocupação principal nossa, a gente sempre preocupou com a gestão de tempo. Mas os alunos, vocês em geral, são teimosos, né? Aí toda vez eu falava, vocês têm que se preocupar, vocês que eu digo que está assistindo, vocês têm que se preocupar mais com a gestão do tempo, tá? Não é tanto material, tem muitos bons materiais no mercado, mas o professor precisa escolher um material bom e tudo mais. Ou seja, não foi nem tanto de mim para aí, foi daí para cá. Eu vi a necessidade, eu não quero que nosso aluno perca tempo. Eu bato muito na tecla do tempo, tanto a longo prazo, né, você passar mais rápido, como a curto prazo, você perder tempo no dia, tendo que se preocupar, mas o material está desatualizado e tal. Então, a gente foi buscar o material. E o da Natália me chamou a atenção por ser mais curto. E mais curto do que outros que eu também considerava bons, mas que não eram tão curtos assim. E o segundo aspecto, que isso eu até quero te parabenizar aqui, a Natália é muito, muito maleável, assim, flexível para conversar. Porque, perceba, eu não queria material. Então, se a gente quisesse material, tinha que ser algo que trabalhasse o que a gente pensa sobre o material, né? A Natália foi super compreensiva mesmo. E aí deu liga. Deu liga. Mas aí, pensando nisso, quando a gente começou a dizer que estava com uma parceria com o Manual Caseiro, aí começou a pipocar, foi uma das que mais surgiu. Professor, mais o Manual Caseiro é específico de polícia, é delegado, é de agente e tudo mais. MP e magistratura não tem. Aí eu, calma que a gente está conversando e eu vou revisar pessoalmente os materiais. Hoje eu costumo dizer que o aluno ele sabe muito mais direito do que eu, porque quando a gente passa, galera, ninguém fica pegando os manuais para continuar lendo ali, não. A prática é bem diferente da teoria, né? Mas, como eu lido muito com pesquisa de prova, saber questão fácil, difícil, essa parte mais prática, eu sei entender se o material vai ser adequado ou não para aquela carreira que a gente está estudando. E, por exemplo, dando um exemplo bem concreto, processo civil, a Natália não tinha, né? Não tinha, está sendo elaborado agora em conjunto. Direito civil, ela tinha a parte básica. Eu falei, a gente precisa melhorar isso e eu vou te falar os temas que eu quero que você se preocupe mais, porque a gente precisa de mais prioridade agora. E ela entendeu super bem. Então, o material está compatível. Porém, aqui eu vou fazer frisar um aspecto muito importante. O direito é uno, tá, galera? O direito é uno e o que é mais importante não é algo que vocês têm que colocar na cabeça de vocês. O que é mais importante para a prova não é o aprofundamento. O que é mais importante para a prova é saber passar bem, ou seja, saber aprender bem o básico. E o básico, ele vai mudar muito pouco de uma carreira para outra, tá? Ele vai mudar muito, muito pouco. A matéria em si vai ter que ser estudada. Por exemplo, processo civil não tinha. Tem que ter processo civil, porque é muito importante para MP e magistratura. Por que eu falo isso? Porque as pessoas... mas esse material aqui está muito para delegado. Se você for pagar a questão, quem estuda para delegado acertaria também. Qual vai ser a diferença, por exemplo, entre um concurso de delegado e um concurso de magistratura? O tanto de matérias. As matérias.
licenciatura tem 12 matérias. O delegado vai ter ali 6, 7, 8 matérias, né? Às vezes até cai, né? Acho que o delegado de Pernambuco cai mais, assim. Sendo que é até meio contra-intuitivo isso. Pessoal, Alberto, mas claro que não é assim. É assim até você formar a base. Tanto é que no nosso curso, na assinatura, né, ADM, até o 9º mês a gente está com o apoio do material do manual caseiro. A partir do 9º mês, eu vou passar para vocês a parte de doutrina. Por quê? Porque vocês já vão estar com a base formada. Eu estaria sendo muito leviano se eu dissesse para vocês, olha, vai ser isso aqui, vai ser suficiente até vocês passarem na prova oral. Claro que não. Sendo que seria mais leviano ainda a gente defender o estudo por manuais agora, que é totalmente, que eu discordo totalmente do estudo de início por manuais, para depois colocar o nosso material. Seria um problema de time. Então, estude por ele. Você vai ver que você está crescendo. É algo que dá para você continuamente validar o que você está fazendo simulado. Porque a pessoa pode discutir, né? Nas ideias, sempre a gente pode discutir. Mas esse material não é adequado. Só dê a chance. Dê a chance e começa a fazer os simulados. A pessoa começa a fazer simulado, começa a fazer prova. Caraca, realmente eu achava que não era mais adequado. Por quê? O nosso material da ADN Manual Caseiro está sendo trabalhado de acordo com o horário do aluno e não ao contrário. Então, se você for comparar o manual caseiro, os manuais da Natália, originais, né, que ela continua disponibilizando lá no site dela, com os materiais que a gente vai disponibilizar lá na plataforma da ADN, vocês vão ver que não está todo o manual lá. Então, partes que a gente considera mais relevantes. Então, o que não é relevante, a gente não está nem disponibilizando lá. Por quê? Porque a gente está preocupado com o seu tempo. A gente sabe que se a gente disponibilizar muita coisa, você vai querer estudar toda ela, e aí vai acabar se confundindo nas prioridades que a gente tem que dar aos temas. Tá bem? Então, isso é algo importante. Uma outra coisa importante é que, e aí falando mais da assinatura, né, que está tendo essa semana, além dos materiais doutrinários que a gente usou como base do manual caseiro, a gente tem os materiais de revisão, que aí estão sendo criados pela ADM, que complementam e que, pelo menos pelo que eu senti agora no início, está fazendo um grande sucesso já, porque são materiais super novos, super básicos. A Natália ela está atualizando, mas os nossos são, digamos, inéditos, né? Sendo que eles têm uma função. Qual é a função? Do mesmo jeito que a Natália coloca ali as questões de concurso daquele conteúdo, a gente tá colocando itens, ou seja, não são questões completas, são itens de todos os conteúdos relacionados àquela matéria. Então, mas são itens mais simples. Então, você consegue rapidamente, em um período, sei lá, de 15 minutos, ser submetido a uma porrada de conhecimentos. E isso daí vai fazer com que seu cérebro sempre fique ligado que aquilo ali é importante, que aquilo ali é relevante e não deixa ele esquecer, tá? Ou pelo menos vai habituar ele a pensar naquilo continuamente. Essa habitualidade de pensamento faz você automatizar uma rotina. Então, sempre que bater ali, às vezes você vai fazer, o item é muito simples, você erra. Quando você vai ver o comentário, nossa, realmente faz sentido. Ali 3, 4 semanas, 3, 4 semanas não, você vai rodar ali com 8 semanas, que a gente está com planos de colocar muitas revisões, tipo, cada matéria ter 30, 40 arquivos de revisão. Então, você vai rodar muita coisa até voltar e ser submetido de novo àquele conhecimento. E a ideia é que você, quando for submetido novamente, você acesse, porque você vai lembrar do mini trauma que você teve lá atrás ao errar uma coisa eventualmente básica. Tá bem? Então, sobre a compatibilidade, sempre ponham em mente isso. Vai ser aprofundado. E quando você chega no aprofundamento, uma outra coisa que é interessante frisar, para você ver algo mais básico, você pode estudar, na verdade, você deve estudar o que todo mundo estuda, para coisas básicas. Porque você deve se certificar que você está sabendo isso. O que é que vai mudar? A rapidez. Se você já está muito bem, já está com base muito boa, você vai ler muito rápido. Se uma pessoa não está com base boa, ele vai ler mais devagar. Agora, aprofundamento, quanto mais se aprofunda, mais pessoal aquilo fica. Mais personalizado, digamos assim. Porque o que eu preciso de aprofundamento,
vai ser diferente do da Natália, vai ser diferente de qualquer outro aluno. Por quê? Porque o que a gente precisa de aprofundamento é o que a gente não sabe muitas vezes concatenar ideias, tá? Concatenar ideias, o que é isso? Às vezes a gente até sabe a parte objetiva, né? Marcar com tudo, mas eu lembro muito quando eu estava estudando para a prova oral, aí eu fui fazer nós uma conversa, né? Com outro aluno como se ele fosse o examinador. E aí, era uma moça, ela perguntou assim, Alberto, o que é prova no processo penal? Eu disse assim, uma pergunta muito boba em tese, né? Simples, o que é prova no processo penal? Sendo que eu precisava falar. E eu não era habituado a falar. Se caísse numa prova objetiva, eu iria saber a resposta. Se caísse numa prova subjetiva, provavelmente com o tempo eu iria saber escrever. Mas ali no tete a tete, eu não sabia. Travei total. Por quê? Porque eu não estava habituado àquilo ali. Então a gente quer que você fique habituado a, primeiramente, acertar questões objetivas, depois migrar para subjetivos. E por isso que o aprofundamento ele vai ser pessoal de cada um. E não é para a gente se preocupar agora. A prioridade agora é formação de base. E só para finalizar essa parte, o que é base? Muita gente confunde. Muita gente confunde. Acha que base é um aspecto objetivo. Base é eu saber penal, civil, processo civil, constitucional e administrativo, no caso de carreiras jurídicas, MP e magistratura. Mas não é bem isso. Também é isso. A base, eu sempre digo, ela vai mudar de pessoa para pessoa, mas você vai ter a sua base formada quando você chegar num determinado momento em que você está acertando rapidamente o que mais cai em prova. Acertando rapidamente o que mais cai em prova. Acertando mais rapidamente questões mais fáceis que caem em prova. São 3 aspectos, tá? Então, acertando rápido, por que tem que ser acertando rápido? Porque não adianta você lembrar depois que passou a prova, como acontece muitas vezes, né? Passou a prova, caraca, eu lembrei, ou então estudando, poxa, mas daqui eu sabia. Não adianta, tem que lembrar na prova. Questões fáceis, porque são as questões, quando você erra questões fáceis, você fica para trás. Aí difícil, você pode errar, ela vale a mesma coisa, mas quando você erra a questão difícil, por conceito, todo mundo, a maioria vai errar, porque ela foi difícil. Ela não é difícil pelo tema, ela é difícil pela quantidade de pessoas que erram. Quando são muitas pessoas, ela é difícil. E o que mais cai em prova é princípio de Pareto, né? Pareto, talvez, imagino que alguns aqui devem ter ouvido falar, é o cara do 80-20. Então, 80% do nosso resultado advém de 20% das nossas ações. 80% dos nossos acertos em prova advém de 20% do conteúdo que a gente estuda. No caso da ADN, não vai ser, tá? Porque a gente não estuda tudo, então vai ser um percentual maior. Agora, se você pega um edital, vamos traduzindo no edital, 80% do que você acerta em prova decorre de 20% do edital. Então, isso é Pareto, tá? Então, dito isso, a formação da base é o que a gente está trabalhando com o material do manual caseiro, disponibilizando apenas o que a gente considera relevante. Já era um material muito objetivo, por isso que a gente também escolheu a Natália. Tinha muita coisa desnecessária que eu já vi em outros materiais que eles não falam. Mas ainda está mais adequado ainda. Tá bem, acho que está bem bacana. Mas já a gente fala mais das revisões. Quer complementar com alguma coisa, Natália? Não, só reafirmar mesmo essa questão da preocupação do público, né? Que a gente vinha inicialmente só com o público mais para delegado. E aí eu também recebi alguns directs no sentido de vocês estão elaborando, o pessoal assim curioso para saber, vai ser realmente diferente. E aí eu respondi o pessoal, né? E a prova disso é que nessa primeira turma a gente ainda não lançou procuradorias justamente porque era possível, né? Ali abranger tudo e... Porque o pessoal acha que é um passo de mágica que a gente consegue lançar. O professor tem que lançar procuradorias, carreiras policiais, defensoria, justiça. Calma. Somos apenas um, não tem como lançar tudo. Exatamente. E aí, honrando com o compromisso dos alunos, não adianta lançar só por lançar, e o aluno ali na frente fosse ficar frustrado realmente por não haver essa compatibilidade. Né? Nas turmas de tribunais, a gente está com, né, a colega, que inclusive é o cargo dela e tudo, fazendo essa análise, realmente essa adaptação. É a Dandara.
A Dandara é analista do TJCE, tá ficando top. Eu dei uma olhadinha também, tá ficando muito bacana os materiais, muito É bacanas. isso. Eu acredito que agora vocês realmente fazerem a decisão, né? Porque uma decisão ela vai mudar tudo e assim e acreditar. Eu vejo que algumas pessoas às vezes compram os cursos e às vezes ficam querendo questionar muito, assim, querendo entender as minúcias, o porquê do porquê. E é o que acontece, às vezes ele se perde nisso, porque ele passa a se preocupar mais será que vai funcionar? Gente, a método ADN está aí com chuva de depoimentos de pessoas aprovadas, né? Inclusive, eu conheci o método ADN através do Gabriel Portugal, que hoje é delegado no Rio Sim, Grande gente boa demais. do Sul, aprovações. E assim, o método faz por si só. Então, se deem a chance de realmente fazer a coisa acontecer, né? Faz a coisa acontecer. Se essas outras pessoas, elas passaram com um tempo muito bom, muito razoável. Então, não tem por que não dar certo com você, entendeu? Você vai fazendo ali adaptação. Essa questão do, Eu vejo que do... eles sofrem com essa... que travou aqui, eu pensei que tinha parado, sei lá. Não, é só isso mesmo. Eu vejo que os candidatos sofrem com essa angústia de será que é para mim? Será que vai funcionar? Vai funcionar porque já vem funcionando com outros candidatos. Uhum. É isso. Inclusive, na primeira semana, a gente sempre gosta muito de feedback, né? A Dani cresceu tanto porque a gente consegue, é igual a gente é uma lancha, tá? Tem o Titanic, por exemplo, se alguém for mudar alguma coisa num curso muito grande desse, é muito difícil porque ele já é muito grande. Então, a Dani é pouca, é basicamente eu e pouquíssimas pessoas ali auxiliando e a gente conta muito com feedback de aluno. Como é que tá aí? Eu quero. Eu pedi para fazerem a enquete, né? Eu não estou no grupo lá da assinatura, né? Dos interessados. Aí eu pedi para fazer a enquete, aí a administradora, né? Que é a Karen, falou: resolve, tu é maluco, vai que o pessoal resolve. Aparece uns haters aí, vai chegar, calma. Vai aparecer um material muito bom. Aí quando veio, tu tava certo. Tipo, a gente perguntou o que é que o pessoal tava achando, se superou as expectativas, supriu ou frustrou. Aí, tipo, 50 pessoas responderam que superou, 10, 15 que supriu, uma que frustrou. Então, é confiar, a gente realmente confia. Tipo, se tivesse diferente, eu ia, porque o que é que tá, qual é o problema? Então, a gente conta muito com o feedback do aluno. E um dos outros feedbacks que a gente recebeu essa semana foi sobre o material. Muita gente estava meio que duvidando ainda, a gente nunca tinha feito, né? Eu pensava, Alberto, quero parabenizar, coloquei até no Instagram também. Tá muito bom o material de estudo, eu realmente me surpreendeu. Então, o feedback foi bem bacana, mas ele está sendo alterado. Por exemplo, falaram que tinha um item da revisão rápida aleatória errado. Ele é alterado na hora. A gente tem esse canal, tanto com o pessoal da equipe de vendas, como com a própria plataforma, como com o Instagram. Tem todo esse canal muito fácil para a gente alterar imediatamente. Isso é muito importante justamente para que o aluno não fique com aquela pulga atrás da orelha. Ih, tá errado aqui. Todo mundo pode errar, né? A gente revisa e tudo mais, mas pode haver um erro. O mais importante é que aquilo ali é imediatamente corrigido, o que eu acho muito importante. A gente estava falando das características do material, Natália, e tem a parte do confortável, que é algo que também me agradou muito, o manual caseiro. O que é um material confortável, gente? O material confortável é aquele que te faz pensar apenas no estudo, não te faz pensar em aspectos secundários. O que é um aspecto secundário no material? A atualização dele, a meu ver, e aí eu poderia até estar dando um tiro no pé, né? Porque o material da Natália é sempre atualizado, mas para mim é um aspecto secundário. Por quê? Porque uma pessoa consegue passar com o material mais antigo. Se ele for atualizado, ótimo, é o caso, mas ela pode passar com o material mais antigo. Sendo que tem gente que vai se incomodar com essa atualização, como boa parte dos nossos alunos, por isso a gente está colocando o material atualizado. Tem gente que não vai se incomodar. Eu, quando era aluno, não me incomodava tanto. Por quê? Porque eu mesmo atualizava o meu material. Eu pegava um material que eu no caso, eu estava fazendo em 2014, 2015, o material era 2011, 2012. 3 anos ali. Sendo que ele era um material excelente. E o que é que me incomodava? Eram duas coisas que me incomodavam, que eram desconfortáveis para mim, que esse material não tinha. E dentro do manual caseiro também. Problemas de formatação. Me incomodava muito, e o do manual caseiro é muito bom nesse aspecto, que é os grifos, a divisão direitinho. Tem gente que não liga. Mas tem material que eu já peguei, gente, eu ficava me cadastrando para receber as materiais gratuitos, para saber como é que o material, qual é que eu ia conversar e tal.
tem uns materiais que é um arquivo do Word, gente. Um arquivo do, desculpa. É é tipo, é como se fosse a pessoa escrevendo um texto lá no Word. Não tem nada grifado, nada formatado e tal. Isso daí cansa a sua visão. Imagina só. Então, o problema de formatação no manual caseiro é excelente nesse aspecto. E problemas de erro de português. Caraca, erro de português me incomodava muito. E português eu tenho um problema que não é nem que é proposital, é que é automático. Eu posso estar vendo qualquer coisa, eu não estou, deixa eu identificar um erro em português. Quando a pessoa fala, eu identifico o erro, assim, sem querer, obviamente não vou corrigir, né? Temos a educação, mas... Então, erro de português me incomodava. Pô, se o cara não sabe nem escrever português, vai estar escrevendo um material para a gente estudar. Mas nesse aspecto eu acho que sobre esse tipo de conforto, né, a questão da atualização, que tem gente que se incomoda, questão do português, o português eu já li os materiais, é excelente, e a questão da formatação principalmente, eu acho que o manual caseiro supre bem, né? Como é que é a tua preocupação com isso? Você revisa? É você mesmo que faz a formatação do material? Como é que é, Natália? Sim, a formatação foi feita por mim, né? Assim, pensada. E a ideia é justamente isso. Eu também vejo alguns materiais que é super branco. Eu digo, gente, isso aqui é um livro que a gente ainda vai ter que grifar. E eu acho assim, que o PDF, ele tem justamente essa vantagem. A periodicidade da atualização ela acontece muito rápida. A gente compra um livro no começo de janeiro e, infelizmente, a gente só tem outro atualizado se comprar novamente próximo ano de janeiro. No PDF, não. Né? O pessoal aqui sabe. Aí uma lei nova, a gente já trabalha a lei nova, coloca ali, né? Já coloca ali, já abre, já coloca. E aí sempre fazendo os destaques, entendeu? Realmente para ficar didático. Eu sou muito metódica, então desde a faculdade eu era monitora. É um time bom aqui, porque eu não sou absolutamente nada metódico. Nada mesmo. E a Natália é extremamente metódica, dá para se complementa bem. Isso. E aí a preocupação é justamente isso, é deixar didático. Eu falei, não quero quando pego ali, ou abro o PDF, chega a ser cansa. Já manual não, a gente traz ali o conceito, depois pega uma tabelinha para diferenciar. E eu acho que realmente isso ajuda demais na aprendizagem. Uhum. E aí a gente está aumentando, eu sempre mando para a equipe, libera às vezes o curso completo e digo, olha, esse é o nosso padrão. Sim. E aí alguns não elaboram, mas a gente tem uma pessoa responsável, tanto pela atualização quanto por fazer isso. Aí, quando, exemplo, a apostila acho que foi do processo civil. Quando a gente concluiu a primeira parte ali, o mais básico, para ele eu fiz, olha, você vai padronizar agora. Direitos reais, que inclusive a gente foi finalizado, passou uma semana toda fazendo o que? Essa padronização. Tabelas, do espaçamento, tudo. Porque eu fico totalmente agoniada quando eu vejo uma apostila que Nossa, eu também. É 2 linhas, o outro lá é mais assim, aí uma tabela é amarela, outra é verde, não. Realmente tudo. E cada vez mais essa melhorar um material que, graças a Deus, já é bom. Já é bom, exato. Fazendo pode falar. Oi? Fazendo pesquisa público, assim, o que pode. Sim. Com certeza. Essa parte de ser confortável, gente, é muito importante. Por quê? Porque você não pode parar o seu estudo e ficar ligado em algo que não vai te ajudar em nada a acertar mais questões. Você acha, esse material tá que saco, esse material tá todo desformatado. Então você vai ter aquele sentimento ruim e isso vai tirar a tua atenção de você estar estudando aquilo e acertar mais questões. Erro de português, mesma coisa. Caraca, tá errado o português. Então você tá ali lendo, tá muito focado naquilo ali. Aí vem o erro de português. Ih, cara, tá com erro de português. Então você tira o foco, quebra o raciocínio ali e você está perdendo tempo, tá? Tá perdendo tempo que você poderia estar disponibilizando para o estudo. Tem um material, gente, que é o melhor do que o nosso. Eu sempre falo. É um melhor do que o nosso. Qual é esse material? Um material que você mesmo já fez. O melhor material poderia ser, o nosso material não tem problema. Tem. Se você mesmo tiver feito um material, por você ter escrito ele vai ser um excelente material para você revisar. Você pode pegar o manual caseiro, às vezes, para complementar. Mas sempre use o seu material nesse aspecto. Por quê? Porque vai ter memória, não somente memória afetiva, que é seu material, mas memória mecânica que você escreveu ele. Então, sempre que alguém vem me perguntar, Roberto, eu já tenho material. Fique com ele, não precisa. Pegue a assinatura sem material. Por isso que a gente já deu a opção
Eu não quero, não quero de forma alguma prestar, tem que ser isso aqui. E, inclusive, pensando nisso, a gente disponibilizou as revisões rápidas, aleatórias, que é um tipo de material, também para o pessoal sem material. Por quê? Porque a revisão, a ideia dela é justamente, ela faz parte da metodologia, né? O material pode ser qualquer, tipo, se a pessoa tem um outro material igual, ela pode usar de acordo com a metodologia. A revisão não, ela faz parte. Então, a gente está disponibilizando também para o pessoal sem material. E, mas se você não tiver ainda, não tem qualquer sentido você desperdiçar, não. Mas você gastar o seu tempo agora produzindo material, tendo inúmeros bons materiais no mercado, tá? A vantagem do nosso é que, como eu disse, você, por exemplo, você pegar qualquer outro material, você vai ter que pegar aquele material, verificar os temas que a gente está colocando ali, pegar aqueles temas e ir lá no material. Às vezes o material é mais longo naquele tempo, então você vai demorar mais tempo. Às vezes o material é mais curto, você vai acabar, não vai saber o que fazer. A gente não. A gente está pegando o material do manual caseiro e disponibilizando exatamente no tempo que a gente considera relevante. Então, alguém veio perguntar, eu acho que era sobre a apostila de atos administrativos do manual caseiro, que tinha 60 páginas. Aí a pessoa vai falar, atos administrativos, 60 páginas, professor, o senhor não disse que o material era curto? Aí, quando eu falei, pois dá uma olhadinha na divisão, a gente está dividindo em duas partes de 30 páginas. E a parte de conteúdo em si, porque muito no final é questão de jurisprudência, né? A parte doutrinária em si é bem menor. Então, dá para você ler. Todo o material está pensado, todo o material está pensado de acordo com o cronograma de estudos. Então, é diferente de pegar um outro material que você vai ter que fazer aquela adequação. Não que seja absurdo, mas que você vai ter uma maior dificuldade. Tá bem? Deixa eu ver se eu tenho aqui mais algum... Não, acho que eu já falei de quase... falar só mais sobre as revisões rápidas, tá? Como é que são as revisões rápidas, pessoal? Como é que é feito, né? São 10 itens todo dia, antes você vai fazer... Como é que é o cronograma, né? O cronograma você vai ler a lei seca, ler os resumos, se for 4 horas. Se for 6 horas, você lê lei seca, resumos, e aí o outro horário vai ser ou de lei seca ou de resumos, a depender da situação. E, por último, vai fazer um tempo para questões. Sendo que, antes de começar a fazer as questões, vamos supor que você tenha lido lei seca de administrativo, resumo de constitucional, depois lei seca de penal, vai fazer questões de processo penal. Nessas questões de processo penal, antes de você fazer questões pelo que concursos, você vai fazer uma revisão rápida aleatória, RRA, 10 itens. Esses itens eles estão numa folha. Eles estão numa folha. Até no quem segue o método ADN, a gente está colocando lá para vocês verem como é que é. E aí são 10 itens de você vai pensar muito rapidamente sobre eles. Qual é a ideia com esses itens? É tudo ideia de estudo, não é nem o conteúdo em si. É ideia de estudo. Eu quero que você pense neles. Quando você pensa, você diz ao seu cérebro assim, cérebro, isso aqui é importante, tá? Isso aqui é relevante para o que eu quero, que é passar em concurso. O objetivo não é nem você acertar. Se você acertar, ótimo. É só fazer o seu cérebro pensar. E aí você vai fazer ali, faz aqueles 10 itens, você vira a página, você tem os comentários também em uma página. Comentários super curtos. Por quê? Eu já te fiz pensar, agora eu quero te fazer ver onde é que estava o seu erro, o eventual erro no pensamento. E aí, isso aí você mata rapidamente. Por isso que é um aquecimento. E aí, feito esse aquecimento, você vai para as questões. Então, você já meio que... Cérebro, estou fazendo questões dessa matéria aqui. Ele ativou ali a sua memória. E aí, você vai fazer as questões com mais possibilidades de ter discriminação perceptiva. Eu não digo nem de acertar mais questões, tá, gente? Porque isso daí vai depender do seu nível. Mas é de ter a discriminação perceptiva, que é uma preocupação muito grande, que é você olhar para a questão. A discriminação perceptiva qualquer pessoa que seja especialista em algo, ela vai conseguir olhar mais rápido e com mais profundidade para aquilo ali. Por exemplo, eu gosto muito de usar o exemplo do tênis. O exemplo do tênis, aqueles tênis profissionais, eles fazem aquilo há 10, 15 anos. Eles estão treinando todo dia aquela mesma coisa. Então, se a gente for fazer da primeira vez, a bola passa lá longe. A coisa mais fácil do mundo se torna mais difícil para a gente. Eu quero que vocês desenvolvam a mesma coisa com as questões. Eu quero que vocês sejam o tenista. Então, você tem na discriminação, você sabendo como aquilo é cobrado e tal,
Mais para frente, a gente vai colocar, os itens não vão ser inéditos, vão ser itens de provas. Então, vocês vão saber mais ainda para onde olhar. Agora, eu não quero que seja, porque é uma coisa basicona mesmo. Eu quero que vocês só acostumem seu cérebro. E aí, com o tempo, é uma metodologia, né? Um método ADEM. Com o tempo, a gente vai aprofundando isso. Tem algumas revisões que eu já estou elaborando, bem na 10ª. Os itens já estão um pouco mais complexos. Por quê? Porque eu estou pressupondo que você já passou aí 10 semanas estudando aquela matéria, estudando em algum horário aquela matéria. Então, você já vai estar um pouco melhor. Nesse início, é mais para você acostumar sua mente. É um tipo de material, a gente está falando de material aqui, é o tipo de material que eu vi que não tem muito no mercado. O que é que tinha no mercado? Questões inéditas. O que é que o pessoal fazia com questões inéditas? Aprofundava muito. Aprofundava. Se você pegar questões inéditas de qualquer curso desses aí, eles querem aprofundar para mostrar que eles estão trabalhando. Para mostrar, olha só, aqui esse conteúdo é muito bacana aqui. E aí o pessoal a chamada glamorização das questões difíceis. As questões são difíceis, o pessoal aprofunda muito nos comentários, mas na verdade o que te faz não passar não é errar difícil, é errar fácil, que você deixou de lado porque quis estudar as difíceis. Então a gente está com uma outra proposta, é o inverso. E outra, às vezes o comentário muito longo, né? Nosso comentário tem 2 linhas, galera. 2 linhas. Por quê? O objetivo aí não é te dar muito conteúdo ali pelas questões. É só te fazer pensar. Te fazendo pensar, ativando os gatilhos do seu cérebro. Quando você for submetido isso na hora da prova, vai estar mais fácil de buscar informação. Tá bem? Pra gente ir se encaminhando para o final, Natália, quer falar de alguma coisa que você acha que a gente não tenha conversado? Sobre todas as características do material, realmente é isso mesmo. Agradecer realmente aí a parceria e, né, deixar que o nosso compromisso realmente podem confiar que a gente venha, acho que mais de 3 meses, né, já. Já tem tempo. A galera, não, é 31/7, caraca, tá muito longe, tô ansioso. Pois segura, porque não é de qualquer jeito, vai ser. E de fato foi um sucesso muito maior do que eu esperava, assim. Muito maior, gente. Tipo, gostei muito da confiança de vocês, tanto em mim como na Natália. Foi a gente tá com muito aluno mesmo, muito aluno novo na assinatura. E falando nela, hoje a gente prorrogou o lote, tá? Ia acabar ontem, a gente prorrogou até... Agora é hoje, meio-dia. Quem já conhece a gente há algum tempo sabe que a gente não prorroga nada. Mas hoje eu decidi prorrogar porque teve a live ontem tarde, teve essa live agora que às vezes o pessoal pode gostar. Veja as lives, ainda dá tempo. Veja os exemplares de material que a gente já disponibilizou, tem lá no site também. E decida. Você tem 7 dias. 7 dias para avaliar se está bom. E o que eu acho mais bacana da metodologia é que agora a gente vai estar com simulados mensais. E a metodologia dá para você perceber que está melhorando. Fica um ciclo virtuoso, né? Ao invés de ciclo vicioso, que é aquele que você estuda, aí vai mal na prova, porque estudou errado. Aí você vai mal na prova. Aí você quer aumentar o tempo, porque você foi mal na prova. Sendo que você aumentou o tempo continuando estudando errado. Então não adianta de nada. Então aí você vai fazer outra prova. Às vezes vai pior. Aí fica um ciclo vicioso. Eu gosto, já falei umas 1000 vezes dessa diferenciação, porque é muito importante na preparação. Você tem que buscar a sua preparação, tem que buscar na sua preparação um ciclo virtuoso. O que é o ciclo virtuoso? Você faz, às vezes nem é estudando tanto tempo, nem é estudando tanta coisa, mas o que você está estudando ali, você está conseguindo aplicar. Não está perdendo tempo, porque você está estudando de forma correta. Aí você vai, faz a primeira prova, vai razoável. Aí vai e continua estudando. Na segunda, aumenta um pouquinho, melhora um pouquinho. Você já se sente mais animado. Poxa, eu consegui melhorar. Mesmo que tenha sido um pouquinho, eu consegui melhorar. E aí você se sente mais motivado. Se está mais motivado, você consegue estudar um pouquinho mais. Porque você está motivado. Você não está estudando obrigado. Você está motivado porque você sabe que está no caminho certo. E aí já, na próxima você já melhora mais. E aí você cria um ciclo virtuoso. Melhora mais, motiva mais, estuda com mais atenção, depois melhora mais ainda. E isso aí, inevitavelmente, vai desembocar na sua aprovação. Vai ser em linha reta? Não. Até porque a nossa vida tem altos e baixos, né? Todo mundo aqui, todos nós. Ninguém tem a vida constante. Então, e a vida, o estudo nada mais é que um aspecto da nossa vida. Ele não está à parte da nossa vida. Ele faz parte.
Então, as coisas que acontecem na nossa vida naturalmente vão influenciar. Mas, sabendo que você está estudando de uma maneira correta, bem direcionada, você tende a mais rapidamente, essa sempre vai ser a nossa ideia, a ser aprovada. Beleza? Natália, muito obrigado aí pelo teu tempo. Sei que você não é muito de aparecer. Foi uma dureza convencer essa mulher a aparecer, gente. Eu falava, bora fazer a live. Aí, não sei e tal. Aí não deu certo. A gente ia fazer na terça, eu acho, né? Aí você acha que você ia viajar, alguma coisa assim, não deu certo. Ah, não vou conseguir. Aí tá, mas finalmente deu certo. Foi uma live, conteúdo muito bom. Acho que foi bem bacana. Obrigado, tá bom? Pronto, tá ótimo. Gente, bom dia, boa semana. Não esqueçam, meio-dia, giro lote. E ainda tem 7 dias. Preste, vocês não perdendo nada. Não vou perder nada, eu garanto. Viu? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.